Você está ouvindo a série de mensagens Ninguém Manda em Mim, os 10 mandamentos sob a ótica de Jesus. Eu sei, só de ouvir 10 mandamentos, talvez você pense que já querem mandar em você. Afinal, desde pequenos sonhamos com a liberdade de sermos donos do próprio nariz. Mas aí vem as contas, o chefe, os clientes e a nossa família. A verdade é que você não vive sem um senhor. Ou seja, a grande questão não é se alguém vai mandar em você, mas quem vai mandar em você. Agora fique com o sermão deste domingo e para saber mais, siga nosso Instagram, @anglicanaverbo, conduzindo pessoas rumo à maturidade. Eu queria convidar você a ler comigo o Evangelho de João, capítulo 14, o Evangelho de hoje, em que nós meditamos na nossa série de pregações. Diz assim o Evangelho. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus então respondeu: Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza as suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Eu lhes digo a verdade. Quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. Esse é o Evangelho do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje, com muita alegria, com muita gratidão ao Senhor, a gente continua a nossa série Ninguém Manda em Mim, os 10 mandamentos sobre a ótica de Jesus. E tem sido uma experiência interessante para a gente refletir sobre como é difícil nós sermos mandados e comandados pelo Senhor Jesus. E hoje a gente vai para o nosso terceiro mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 7, que a gente leu no começo do nosso culto hoje. Não falarás o nome do teu Deus em vão, pois aquele que falar o nome do Senhor em vão está perdido, será punido. Palavra pesada, né? Enfim, eu imagino que todos aqui já tiveram alguma vez a experiência de ter o seu sobrenome reconhecido em algum lugar. Ah, você é filho de fulano, você é filho de Beltrano. Enfim, sobrenome todo mundo tem e a gente tem essas experiências. E quem tem sobrenome diferente, às vezes as pessoas perguntam: olha, será que você é imigrante? Às vezes imigrante italiano. Quando a pessoa é japonesa, já dá para olhar na cara dela, né? Mas vocês já tiveram a experiência de conversar com alguma pessoa que é descendente de japonês, mas não tem cara de japonês? E aí ela fala o sobrenome e você pensa: você é japonês? Nem parece japonês. Enfim. Além disso, existem outros tipos de sobrenome que são sobrenome que abre porta, sobrenome de gente poderosa, de famílias ricas. Então, olha, você tem o nome X, que é o nome dos governadores do estado Y. Você tem o nome X, que é o nome daqueles empresários. Enfim, às vezes a gente até acaba conseguindo algum desconto, porque a gente é parente de alguém que a pessoa conhece. Ah, você é filho de fulano, deixa eu te dar um desconto aqui. Então, isso acontece direto. Só que além dos sobrenomes, também existem os títulos. Então existe o doutor, existe o pastor, existe o reverendo, existe o... enfim. E aí o pessoal, né, que faz advocacia, e aí já é chamado de doutor sem ter doutorado, grande debate, né, que a gente tem. Mas, de qualquer maneira, os títulos também carregam uma responsabilidade. Não em vão, quando eu já escutei isso algumas vezes, pô, pastor, tá falando isso, ou tá fazendo isso? O pastor é uma figura interessante que quando a gente erra, o nosso nome sai, né?
Pô, o pastor está fazendo isso aí. Mas é uma coisa interessante e verdadeira porque, naturalmente, os nossos nomes eles carregam uma certa expectativa para as pessoas. Elas esperam e aguardam que, a partir do nome ou do título que a gente se comporte conforme aquele título. Enfim, se o sobrenome talvez já nos impressiona, se um título já nos impressiona, que dirá, talvez, para nós cristãos carregarmos o nome do Criador. Isso é muito impactante. E a gente também vive isso. Quem nunca, às vezes, já ouviu? Ué, mas tu não é crente? Falou isso aí, ou fez isso aí? As pessoas se lembram do nome que a gente carrega. E, querendo ou não, como cristãos, nós carregamos o nome de Jesus. E aqui eu já preciso dar um choque de realidade para nós que, muitas das vezes, nós acabamos reduzindo o terceiro mandamento a uma regra de etiqueta religiosa. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, não sei se vocês já viram isso em algum filme, alguma música, ou alguns personagens falando isso em alguma série. Quando você pega cristãos, já eles não falam oh my God, eles falam oh my gosh. Por quê? Qual que é o pensamento? Então se o problema é falar o nome de Deus em vão, eu vou trocar God por gosh, tá tudo tranquilo, né? Imagina, ao invés de a gente falar ai meu Deus, a gente fala, sei lá, ai meu Deus, ai meu Deus, imagina, que coisa estranha. E a gente faz isso porque nós somos legalistas, né? Então a gente encontra uma forma de simplificar o mandamento. Beleza, Êxodo 20, versículo 7 diz que eu não posso falar o nome de Deus em vão. Então, ótimo, eu nunca mais vou falar a palavra de Deus na minha vida. Talvez só no culto, ou quando tiver um bom objetivo, aí eu vou usar a palavra de Deus. Senão, eu vou excluir ela totalmente do meu vocabulário. Só que a gente precisa primeiro se localizar na história do povo de Israel. E se perguntar a seguinte questão: será que Deus, que desceu do Sinai, no meio de trovões, no meio de fogo, ele desceu só para mandar o povo trocar Deus por outra coisa? Esse talvez pareça ser, à primeira vista, um mandamento que talvez seja mais fácil de cumprir. Porque, beleza, é só uma questão de vocabulário, né? Mas talvez as coisas são bem mais complicadas do que isso. Então, relendo novamente, Êxodo 27. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não deixará impune aquele que tomar o seu nome em vão. Enfim. A gente está fazendo essa série no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. E o nome Êxodo é um nome que a gente tem mais modernamente, né? Então, na época ali onde você tinha o povo de Israel falando o hebraico, eles não falavam Êxodo. O título Êxodo para esse livro, ele vem muito tardiamente depois, quando eles vão traduzir a Bíblia do hebraico para o grego, né? Enfim, até chegar finalmente ao nosso português, que é bem recente. E antigamente eles tinham os hábitos de dar o título para um livro, para uma obra, como a primeira frase daquele livro. Então, sabe quando a gente vai fazer, às vezes, um trabalho de faculdade ou alguma coisa assim, a gente, na monografia ou alguma experiência do tipo, a gente coloca o título e depois a gente escreve o texto. Naquela época, o papel era uma coisa muito cara, muito difícil. Então, por causa disso, você tinha que utilizar o material da forma mais curtinha possível. Então, você não colocava o título. O título era a primeira frase do seu texto. Então, isso acontece com Gênesis, isso acontece com o Êxodo e com alguns livros do Antigo Testamento. E com o Êxodo, a palavra é Shemot, que significa nomes. Mas por quê? Quando a gente abre Êxodo capítulo 1, que é o livro que nós estamos lendo nessa série, e vamos no verso 1 do capítulo 1, diz: estes são os nomes dos filhos de Israel que foram para o Egito com Jacó, cada um com a sua família. Esse é o verso 1. Então o livro seria estes são os nomes. Ou seja, antes do autor de Êxodo começar a falar sobre milagres, começar a falar sobre libertação, começar a falar sobre pragas e mar vermelho e Deus aparecendo numa sarça ardente, ele abre a história lembrando nomes de pessoas comuns. Isso é muito interessante. A gente vê no capítulo 1 sendo nomeados vários descendentes de Jacó, até chegar, muitos dos descendentes ali, inclusive chegar a Moisés. E nós temos algumas figuras interessantes que são nomeadas também nesse meio. Inclusive 4 mulheres, que naquela época, infelizmente, eram bem relegadas, eram bem diminuídas.
E é muito interessante que aparece o nome da mãe de Moisés, chamada Joquebede, e o nome da irmã de Moisés, chamada Miriam. Curiosidade, Miriam é o que vai originar o nome Maria lá na frente, né? Miriam e Maria é o mesmo nome, fica aí a curiosidade. Mas duas mulheres, elas são nomeadas, e duas mulheres que com certeza que qualquer um, se tivesse um dia escrevendo um livro, a gente não daria um nome, que eram duas parteiras, Sifrá e Poá. Essas mulheres, elas arriscaram a vida protegendo os filhos dos israelitas. Eu não sei se você vai lembrar, ou se você já ouviu a história, que o faraó, ele fica com medo do tamanho dos israelitas, então ele faz um genocídio com os filhos dos israelitas. Mata várias crianças, joga no rio Nilo, né? Mas antes dele fazer isso, ele tenta subornar as parteiras de Israel. Olha, quando nascer, eu te pago um dinheiro, você vai e mata a criança, sem a mãe ver, para parecer que nasceu morto. E essas mulheres decidem não fazer isso. E essa mulher é lembrada, Sifrá e Poá, mulheres que a gente, talvez nas nossas histórias, com certeza iríamos omitir. Mas é muito interessante que dentre esses nomes, Sifrá, Poá, Joquebede, Miriam e vários outros nomes anônimos de descendentes de Jacó, falta um nome muito importante. Falta o nome, talvez, de um dos personagens mais importantes do Êxodo, que aparece diversas vezes e que no começo da história é o grande vilão, que é Faraó. Então tem nome para várias pessoas assim, talvez socialmente insignificantes, mas Faraó não tem nome no livro. Inclusive, Êxodo é o livro que pela primeira vez Deus revela o seu nome. Ali em Êxodo, a partir do capítulo 5. Ou seja, olha que interessante. Deus está dizendo o seguinte, e o autor de Hebreus está dizendo o seguinte: muitas das vezes, nós damos a nossa atenção aos nomes, nós colocamos o nosso coração em termos um bom nome, uma boa reputação, mas na história de Deus, Deus decidiu se lembrar daqueles que são insignificantes. E daquele que era o maioral, que era praticamente para aquele povo, praticamente não, era que eles acreditavam, um Deus vivo, um Deus humano. Deus omite esse nome. Isso é verdade para nós, ou seja, o céu, ele guarda nomes que a terra despreza. E o céu esquece os nomes que a terra considera grande demais. Eu queria fazer uma pergunta para você refletir. Qual nome você tem construído hoje para a tua vida? O que você tem se preocupado? O que você tem colocado adiante? E será que se Deus fosse escrever uma história, o seu nome estaria nela? O meu nome estaria nela? A partir do capítulo 3, nós temos então um novo momento dessa história. Moisés, então, já adulto, ele vive no deserto quando ele encontra a sarça ardente em chamas. E ali Deus fala e se apresenta para ele dizendo: eu sou quem sou. Esse é o nome de Deus. O nome misterioso, né? Esse nome de Deus, então, ele revela algo muito interessante. Que Deus existe, primeiro, por si mesmo. Eu sou o que sou. Eu sou quem sou. E segundo, esse Deus, ele se envolve na nossa história. É muito interessante que nessa parte, Deus responde a Moisés, depois que Moisés diz que ele não conseguiria. E é como se Deus estivesse dizendo: Moisés, fazendo um trocadilho, sou eu. Sou eu que vou fazer. Sou eu que vou lá. Sou eu que vou libertar vocês. Não está a partir da tua força, mas a partir da minha força. E esse nome, então, ele não existe só para ser reconhecido, mas a partir do momento que Deus revela o seu nome e Moisés vai, em nome de Deus, libertar aquele povo, esse nome pela primeira vez começa também a ser carregado. Moisés, ele não volta para o Egito com a sua própria autoridade, ele volta com o nome de Deus. E é como se Deus dissesse: você não vai sozinho. Você vai para onde eu for e meu nome vai junto com você. Depois, então, já no deserto, o povo recebe a ordem de construir o tabernáculo, que era o lugar onde eles iriam adorar. É como se fosse um templo móvel, uma tenda. Por quê? Depois que eles são libertos do Egito, vem as 10 pragas, Deus abre o mar, e eles estão no deserto, eles farão uma grande caminhada até a Terra Prometida. E eles precisam dormir em algum lugar, correto? Então eles fazem um acampamento, uma tenda.
E Deus decide também fazer uma tenda e pedir para que faça uma tenda para ele morar no meio do povo, no centro do acampamento. Esse é o tabernáculo. A ideia é isso. É um templo móvel. Isso é muito lindo. O templo de todas as outras religiões era um lugar fixo. Era um lugar que você ia para lá e você se fixava ali e você tinha que ir até aquele Deus para você conseguir o seu favor. Deus, então, no começo dessa história, começa numa montanha, falando com Moisés, mas ele desce para caminhar no meio do seu povo. Ele faz um movimento oposto. Então, a questão é, a presença de Deus, ela não fica parada em monumentos, ela caminha junto com o seu povo. E agora, então, no terceiro mandamento, talvez comece a fazer sentido. A palavra para não tomar o nome de Deus em vão, no hebraico, também poderia ser traduzido como não carregar. Não é que a tradução da Bíblia está errada, tá, gente? É que a mesma palavra em outros lugares também tem esse sentido de carregar. Isso talvez amplia muito a nossa visão do que esse mandamento significa. Porque Deus está dizendo, não simplesmente fale o meu nome em vão. Não carregue o meu nome para um lugar que eu não pedi. Então, olhando para o contexto do deserto, não leve a minha tenda para um lugar que eu não ordenei. Não faça e não me use para fazer o que você quer fazer. Não me coloca na sua furada, digamos assim. Então, a imagem é como levantar uma bandeira numa batalha. Quem ergue um estandarte, por exemplo, numa guerra, ele leva consigo a honra de todo o reino, ele representa aquele reino. Assim também Israel ele foi chamado a levantar o nome de Deus diante das nações. E esse também é um chamado para cada um de nós. Mas também vem com um alerta. Nós não podemos carregar o nome de Deus para os nossos próprios interesses. Não podemos usá-lo para falar em nome dele, para usá-lo como pretexto para as nossas decisões. Então, uma frase para ficar no seu coração é que os embaixadores do nome de Deus não têm carta branca para fazer o que quiser. Então, eu não sei se você já teve uma experiência do tipo, dá um exemplo. Eu já tive uma ex-namorada há muitos anos. E assim, a gente terminou, né? Obviamente, graças a Deus, meu irmão. Estou com você aqui hoje. Mas eu lembro que quando eu terminei com ela, eu falei assim, não, assim, eu tô sentindo de Deus, sabe? Eu acho que é isso mesmo, já não deu muito certo, tô sentindo do Senhor. E é melhor a gente terminar. Por que eu fiz isso? A questão não é se é certo ou errado usar o nome, mas eu usei a autoridade de Deus para justificar a minha decisão. E a gente faz isso. Tô sentindo do Senhor. Às vezes a gente precisa evitar falar isso. Porque às vezes a gente não está sentindo nada, a gente está colocando as nossas próprias expectativas. A minha decisão, que eu podia ter falado, olha, eu não quero mais. Não preciso colocar Deus nisso. Não preciso justificar Deus como isso. Eu sei que eu não tenho palavra, não é porque Jesus vai falar sobre isso, ele vai chegar lá. A minha palavra como cristão não deveria bastar. Mas muitas das vezes a gente faz isso. Nós usamos o nome de Deus para falar no nosso nome. Então, quando a gente tem esse problema do que nós fazemos com o terceiro mandamento, nós temos que evitar dois tipos de erros. Primeiro é um literalismo defensivo e o segundo é uma banalização pragmática. Vamos ao primeiro. Ao longo da história, muitos judeus eles ficaram tão preocupados em não pronunciar o nome de Deus, que eles decidiram literalmente não fazê-lo. Isso vai gerar um outro problema. Então, até hoje, por causa dessa prática, nós não temos certeza como que o nome de Deus, né, são 4 letras hebraicas assim, se pronuncia. Por quê? É muito legal quando a gente vê o português, nós temos as vogais, nós temos as consoantes, mas no hebraico a gente não tem isso, só existem consoantes. As vogais você aprende por tradição, você aprende porque você vê as pessoas falando. Mas na hora de escrever, você só escreve as consoantes.
Ou seja, se você não fala mais o nome de Deus, se perde com o tempo o jeito assim para a gente ter certeza absoluta de como se falava. Então, talvez na sua Bíblia, quando você olhar, a palavra Senhor toda em maiúsculo, você já deve ter lido isso, é tipo um S maior, mas as letras menores ainda são em maiúsculo. Aquilo ali seria o nome de Deus, no original, o tetragrama. E os judeus começaram, ao invés de falar o nome de Deus, começaram a falar Adonai, que significa o Senhor. E a gente adotou isso também. Inclusive, por isso, a gente já não sabe mais o nome de Deus com absoluta certeza. A intenção, então, ela era boa, mas o risco, então, para nós, é transformar uma fé numa regra de etiqueta. Ou seja, se eu não falo a palavra proibida, então estou em paz com Deus. E o outro problema é a banalização. É o que acontece muitas vezes entre nós, principalmente da nossa geração. Nós não só deixamos de respeitar o nome de Deus, como também nós esquecemos completamente que nós carregamos esse nome. Nós vivemos muitas das vezes como se o nome de Deus fosse mais um detalhe religioso, sem um peso de vida prática nos nossos corações, na nossa trajetória, no nosso cotidiano. Esses dois extremos, que é evitar a palavra por medo, ou viver sem lembrar o nome de Deus por causa dos nossos descuidos, são distorções desse mandamento. E é muito interessante que esse povo, que andou e peregrinou durante 40 anos no deserto, isso não era o plano. Aquela viagem demoraria mais ou menos uns 30 dias para ser feita. Mas aquele povo, a cada momento, encontrava uma brecha para idolatrar, para odiar o próximo, para se rebelar contra Moisés. E eles foram, não literalmente, mas nos seus corações, carregando o nome de Deus para outro lugar. E com isso eles ficaram carregando o nome de Deus no deserto 40 anos. Carregando o nome de Deus 40 anos em vão. Numa trajetória que eles podiam ter feito em 30 dias. E essa, muitas das vezes, é a trajetória espiritual que nós vivemos. Muitos desertos espirituais que nós vivemos é porque nós estamos carregando o nome de Deus para outro lugar. O Senhor tem uma terra prometida, mas quando nós olhamos essa terra, a gente desdenha dela. Isso aconteceu com os israelitas. Eles chegam diante da terra, inclusive isso antes dos 40 anos, tá, gente? Eles não chegaram na terra depois de 40 anos, eles chegaram na terra antes dos 40 anos. E eles separam 12 homens, um de cada tribo, para poder ver se a terra era boa. E 10 desses homens, eles olham, a terra de fato é muito boa, mas eles ficam com muito medo dos povos. Eles olham para as fortalezas e pensam, impossível a gente, um monte de ex-escravo, conseguir derrotar isso aí, impossível, não tem como. Apenas Josué e Caleb são os únicos que olham para a terra e falam assim, o Senhor que abriu o mar, é o Senhor que vai fazer a gente derrotar esses inimigos. E eles foram, falaram isso para Moisés e Deus puniu o povo. Agora vocês carregam, já que vocês não querem carregar o meu nome para o lugar que eu mandei, agora vocês vão carregar o meu nome em vão 40 anos. E às vezes essa é a nossa trajetória. Nós temos colocado muitas vezes o nosso coração naquilo que não é nosso. E nos esquecendo que quando nós carregamos o nome de Deus, nós estamos indo para um lugar que é bom. E esse mandamento fala demais as nossas feridas. E muita coisa acontece, muitos usos do nome de Deus acontecem. Na igreja, por exemplo. Líderes religiosos, por exemplo, que vão expor os pecados das pessoas em público e vão dizer que isso é em nome de Deus, para restaurar. Não é para envergonhar, é para restaurar. Ou comunidades, que também isso serve para nós também, que vai, às vezes, chamar a gravidez indesejada de uma irmã de maldição, em nome de Deus. Ou vai, muitas das vezes, dizer que você tem que votar em determinado político em nome de Deus. Ou viver ou fazer algo que Ele quer que você faça em nome de Deus. Você perdeu a bênção porque você não veio no culto. Deus vai ficar muito chateado com você se você fizer isso aqui.
E muitas das vezes nós estamos levando o nome de Deus para um outro lugar. Isso não tem nada a ver com nós vivermos disciplina. Eu trouxe exemplos aqui no texto que eu escrevi para esse sermão, que são exemplos reais, que poderiam ser tratados de outra maneira. É claro, né? Que é um problema. A irmã, por exemplo, que engravidou de forma indesejada, ela sabe disso. Nosso papel é amar essa pessoa, cuidar dessa pessoa. Ou jogar uma pedra, ela já está preocupada. E muitas das vezes a gente não segue esse caminho de restauração. O nome de Deus, ele muitas vezes vira um instrumento de controle. Mas o mandamento está dizendo, não use meu nome em vão. Então, muitas das vezes, a gente precisa entender uma frase para a gente guardar no nosso coração. A autoridade espiritual, sem o caráter de Cristo, é abuso do nome de Cristo, é abuso do nome de Deus. E se a gente for bem sincero, todos nós já vivemos isso. Situações em que o nome de Deus foi usado para manipular, para constranger, para ferir. Esse mandamento é só sobre não falar palavrão e Deus na mesma frase, mas sobre transformar os nossos corações para que possamos confiar em Deus. Então, o mandamento ele não está simplesmente apontando para fora, ele está apontando para dentro. Eu mesmo já usei, por exemplo, muitas das vezes o nome de Deus em vão, como eu contei aqui da história para vocês. Mas a questão é que quando eu jogo na conta de Deus as minhas frustrações, a minha falta de responsabilidade, os meus problemas, e uso ele para justificar, eu estou usando o nome de Deus em vão. Ou seja, para se esconder. Eu vou dar um exemplo, que é interessante. Deus cria Adão e Eva, coloca os dois no jardim, e um dia, aquele casal peca. Deus aparece diante de Adão e clama, onde vocês estão? Quero falar com vocês. E eles aparecem envergonhados. E Deus pergunta, o que vocês fizeram? E Adão, a resposta de Adão é reveladora, né? Senhor, foi a mulher que tu me deste. Ele não assume a responsabilidade. E Eva, a mesma coisa, foi a cobra que tu fez. No discurso de Adão e Eva, no fim das contas, a culpa é sempre de Deus, né? Senhor, foi tu que fez assim, ó. Então, quantas vezes a gente já não fez isso? A gente coloca o Senhor para justificar os nossos problemas. Então a pergunta que fica para nós refletirmos e considerarmos aqui é, para você refletir, para você pensar, onde você já carimbou a sua covardia com a frase Deus mandou, ou Deus disse assim, ou eu senti de Deus, ou algo do tipo? É muito complicado quando nós vivemos o Evangelho sem termos a palavra do Evangelho que nos molda que molda o nosso caráter, que transforma o nosso coração e que nos faz pessoas que simplesmente não precisam usar Deus para justificar não só os seus problemas ou para dar autoridade à nossa palavra, porque nós já somos fiéis e já cumprimos o que a gente diz. Então, quando a gente chega ao Novo Testamento, a gente tem, então, uma nova visão, que é Jesus, então, está diminuindo o peso do terceiro mandamento. Ele está ampliando. Esse texto que a gente leu, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E é óbvio que esse texto não é uma fórmula mágica para a gente conseguir as coisas. Não é uma fórmula mágica ou aquele famoso em nome de Jesus. Sabe? Nossa, meu irmão terminou a oração, não falou em nome de Jesus, então não valeu. Já tiveram essa impressão? Tipo, pelo menos já sentiram desconforto? Eu já senti esse desconforto. Termina a oração, aí você fala em nome de Jesus. Alguém em nome de Jesus, amém. Parece que, tipo assim, é uma mágica, né? Olha, é tipo um abracadabra. Tipo um garantidor, tipo uma
reconhecimento de firma de Jesus, entendeu? No cartório. Ih, falou o nome de Jesus, funcionou. Não falou, infelizmente, tua oração para ficar meio vaga, aí cair num lugar que você não quer. Tem que garantir, né? Tipo um selo. Isso é ridículo, né? Não é assim. Orar em nome de Jesus significa alinhar o nosso coração ao coração de Jesus. Ou seja, é como se a gente estivesse dizendo: Senhor Jesus, de tudo que eu pedi aqui, só permanece aquilo que o Senhor pediria comigo. De tudo que eu orei, de tudo que eu clamei, de tudo que eu coloquei diante de ti, só escuta, só leva a sério aquilo que, se o Senhor estivesse do meu lado, o Senhor oraria comigo. Ou seja, além disso, é confiança no Senhor. Em nome de Jesus, a frase no final que a gente coloca, não é uma fórmula mágica, é um filtro. Um filtro que a gente tem que entender no coração de que a nossa oração não é algo que comanda Deus. É algo que nos transforma e muda o nosso olhar. Então, dizer em nome de Jesus, em nome de Deus, não obriga o Senhor, mas nos alinha à vontade dele. E aqui, né, a gente precisa ser muito claro, a gente tem feito a nossa série de pregações e é muito interessante que a cada mandamento a gente consegue, às vezes, bater numa heresia, bater em alguma coisa interessante, que é, vocês já ouviram falar, a ideia de que se eu falar algo, o mundo espiritual está determinado. Então a frase, eu determino, alguém já ouviu isso aí? Eu já ouvi várias vezes. Tem aquele negócio, eu determino, a minha palavra tem poder, onde a minha planta do meu pé pisar vai estar abençoado, só falta você não seu Hadouken, só falta isso, não é? É um negócio meio ridículo, né? Mas, obviamente, né, a gente pensa assim, fica mais ridículo ainda, as nossas orações não são um comando idólatra para Deus, cara. Isso é coisa de teologia pagã. Os pagãos que acreditavam que você podia barganhar com os deuses, que era só você fazer passar fome, que esse alimento dos sacrifícios, né? Mas o nosso Deus não é assim. Não tenho nada para dar para ele, para trocar com ele. Então, assim, é patético. E muitas vezes o nosso coração vai para esse lado. O nome de Jesus, ele não pode ser para nós um amuleto. O nome de Jesus é a pessoa e a mensagem de Jesus. Essas coisas estão vinculadas. Então, quando o nome, por exemplo, é tratado como uma chave mestra para a nossa riqueza, para o nosso sucesso, para status, o resultado não é uma fé verdadeira, uma fé madura, mas uma idolatria religiosa. É tratar Jesus como um ídolo de barro dos pagãos da antiguidade. É simplesmente um legalismo travestido de poder espiritual. O apóstolo Paulo, em Filipenses 2, vai dizer: mostra o verdadeiro lugar. Peraí, vou abrir aqui para a gente ler. Que esse é um texto lindo, sempre fala no meu coração, sempre que eu leio. Tá, é nossa liturgia, se não me engano, que diz assim: embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o levantou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Então esse texto está mostrando o lugar verdadeiro de Jesus. Deus deu a Jesus um nome que está acima de todos os nomes. Isso significa alguma coisa para nós. Isso significa que Jesus não simplesmente usou o nome de Deus corretamente. Isso significa que ele é o nome de Deus. Jesus é o nome de Deus, encarnado. Ele é a revelação perfeita, visível. Como a gente entendeu na semana passada, ele é o verbo, ele é a palavra. E quando a gente entende isso, o nosso legalismo morre, porque nós usamos o nome não mais para os nossos interesses. Nós não mais falhamos em carregar esse nome com pureza, mas nós entendemos
que o próprio Jesus já carregou o nome no nosso lugar, de forma perfeita, obediente e fiel até a cruz. E agora, então, quando a gente ora em nome de Jesus, nós não estamos exigindo que Deus nos obedeça. Nós estamos nos rendendo ao Filho que foi exaltado para que toda língua confesse que Ele é o Senhor. É muito legal que Jesus, no Sermão do Monte, ele fala uma coisa interessante sobre nome. Ele fala assim: não jure em nome de Deus. Seja a tua palavra sim, o seu sim seja sim, e o seu não seja não. O que isso significa? Que quando você falar sim, vai ser sim. Quando você falar não, vai ser não. Você não precisa falar sim porque eu senti de Deus. Não porque eu senti do Senhor. Só fala não e sim. Ou seja, isso é de fato carregar o nome. Porque se eu já carrego o nome do Senhor, eu não preciso ficar justificando Deus em todas as minhas decisões. Eu já assumo a responsabilidade que eu tenho de carregar o nome de Deus. E se eu tenho a responsabilidade de carregar o nome de Deus, o meu sim vai ser sim e o meu não vai ser não. A gente não precisa usar o Senhor como mecanismo para extrair das pessoas a resposta certa. E esse é um problema que acontece, uma tentação que acontece direto com nós, líderes religiosos. Que a tentação é você usar o Senhor para manipular as decisões da pessoa. Porque você vai conseguir mais aceitação, você vai conseguir mais atenção. A pessoa às vezes vai ficar até com medo e vai fazer o que você está falando. Mas essa não é a nossa perspectiva aqui. Todos nós aqui carregamos o nome de Deus. Então não tem que ficar manipulando as pessoas usando o nome do Senhor. Se nós estivermos decididos em expressar esse nome e viver de acordo com esse nome. Então, quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, ele não começou pedindo pão, nem começou pedindo saúde, nem proteção contra o pecado. Ele começou pedindo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santificar significa honrar, separar, mostrar que é essencial, especial. Ou seja, que a minha vida faça o mundo perceber a beleza do teu nome. Que eu possa honrar o teu nome. Quando a gente ora santificado seja o teu nome, não é tipo santificado de forma genérica. Que o mundo santifique. Não, que eu santifique o teu nome. Que a minha vida santifique e honre o teu nome. E aí entra uma camada. Será que eu estou santificando esse nome? Ou será que eu tenho vivido de outra maneira? Mateus 28, verso 18 a 20, quando Jesus vai enviar seus discípulos no final do Evangelho, diz assim: Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade nos céus e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, o nosso caminho não é só santificar o nome de Deus, mas ajudar quem está do meu lado também a santificar esse nome, a carregar esse nome como ele tem que ser carregado. E significa que todo nome, todo poder, toda autoridade agora está concentrado em Jesus. E a gente precisa começar a olhar e entender que carregar o nome de Jesus, o nome de Deus, não é um peso, é um privilégio. Viver em nome de Jesus é o maior privilégio que todos nós poderíamos ter, porque ele não é mais uma lista de regras. Ele é libertação. Por quê? Porque o nome de Deus nos dá identidade. Porque talvez antes eu estou preso a ter um bom nome, a ser reconhecido. E aqui também muito vem a ideia de a vontade de sermos admirados. Que as pessoas gostem da gente. Que quando elas escutem Gabriel, elas pensem num cara legal, gente boa, gente fina, que gosta de coisa nerd, que é pastor, gentil. E quando a gente está tão preso a esse nome, ao nosso nome, a gente começa a trazer a nossa identidade de velho homem. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 3, vai dizer que nós fomos revestidos de Cristo. Ou seja,
Se quando eu estou conversando com alguém, a pessoa conhece primeiro Gabriel e só depois Jesus, tem alguma coisa errada. Ela precisa conhecer primeiro Jesus e depois a mim. E olhar, cara, esse cara aí, acho que é crente mesmo. Essa mulher aí, eu acho que ela é crente de verdade. Quando eu converso, quando eu estou com um problema, eu vejo o nome de Jesus na vida dessa pessoa. Ou seja, nós precisamos começar a se importar menos com o nosso não, com a nossa reputação, com aquilo que a gente quer que as pessoas vejam ao nosso redor e começar a se preocupar com o nome de Deus. Então a gente entendeu que orar em nome de Jesus não é uma fórmula mágica. Então nós somos chamados que nós precisamos não só pedir em nome de Jesus, falar em nome de Jesus, orar em nome de Jesus. Nós precisamos começar a viver em nome de Jesus. Que não simplesmente é andar na corda bamba do medo, mas é andar de mãos dadas com aquele que já venceu e que me deu um novo nome. Um novo nome. É deixar que a compaixão, a verdade e a justiça de Jesus apareçam nas nossas palavras, nas nossas escolhas, nos nossos relacionamentos. Então, no fundo, todos nós levantamos bandeiras. Pode ser a do sucesso, o nome do sucesso, o nome do dinheiro, da vaidade, da política, do nosso próprio ego. Mas existe uma bandeira, um nome que já está acima de todas essas bandeiras, que é o nome de Jesus. E a grande pergunta que fica para você refletir e para eu refletir é: que nome está estampado na sua vida? Que nome está estampado nas nossas vidas? Nós vamos continuar levantando o nome de Deus em vão para justificar os nossos próprios interesses? Ou nós vamos começar a nos render ao nome que foi dado acima de todo nome? Ou seja, que nós possamos viver de tal maneira que as pessoas olhem para você e percebam: ali está alguém que carrega o nome de Jesus. Amém? Queria pedir para você baixar sua cabeça para que possamos orar. Senhor Jesus, nós queremos, Pai, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, pela tua misericórdia, pelo teu amor, Senhor. E porque muitas das vezes nós não temos honrado o teu santo nome como ele merece. Nós não temos se importado com o teu santo nome como nós precisamos. E nós queremos te honrar, Jesus. Nós queremos honrar a ti, honrar o teu nome, honrar o Pai, honrar o Espírito Santo, para que quando as pessoas olhem para nós, elas possam perceber o caráter do teu Filho Jesus. Que o Senhor possa nos dar um novo coração, que o Senhor possa nos ensinar a santificar o teu santo nome. Que todo ser que vive possa louvar o nome do Senhor e que nós, como criaturas, possamos derramar as nossas vidas a Ele.